Olá pessoal, bom dia. Começando com nossa marca registrada, vamos para mais uma aula de geometria analítica. Essa é a primeira aula gravada dessa sequência. Então, eu sou o professor Genildo, estamos na parte de isometrias. Esse arquivo já tinha sido disponibilizado para vocês no Google Classroom. Então, vamos retomar aqui e vamos explicar por um exemplo como é que a gente vai fazer para entender isometrias. Isometrias são transformações geométricas, são mudanças, são modificações no plano que mantêm a posição, desculpa, que mantém o tamanho, as dimensões, os ângulos iniciais da figura, do segmento de reta, enfim. Então, são três casos de isometrias. Nós temos a rotação, a translação e a reflexão. Por que nós vamos começar com rotação? Nós já vimos lá atrás exemplo de movimentação de um segmento de reta. E isso é exatamente um caso de rotação. Uma das três isometrias é a rotação, e a rotação, na verdade, é o quê? A gente vai modificar a posição de um segmento de reta, por exemplo, mantendo um dos seus pontos, extremidades inicial ou final ali, uma das extremidades fixas. Então, vamos aproveitar uma situação lá da aula 3, que era uma aula de exercícios. Na questão 6 tem uma situação em que vai ser similar ao que eu vou colocar aqui. Então, o que a rotação faz? Ela é uma isometria que faz um giro inicial da figura, do segmento de reta, em torno de um centro fixo, chamado centro de rotação, é um ponto fixo. Vamos lá para o exemplo? Bem, um segmento AB é tal que o A é 1,3 e B é 5,3. Se fizermos uma rotação de 30 graus no sentido anti-horário em torno do ponto A, quais as coordenadas do novo ponto final do segmento? Eu tenho um segmento AB e vou fazer o A para B', um outro ponto onde ele vai chegar. Então, olha só, o que nós temos aqui? Estou te ajudando a entender com o mouse. Eu marquei o ponto A, que é 1,3, eu marquei o ponto B, que é 5,3, e quando eu faço o deslocamento aqui, ó, para a esquerda, no sentido anti-horário, eu vou ter o segmento AB'. Era AB, passou a ser AB', mas ele não mudou. Veja que de 1 para 5 eu tenho um segmento de 4 unidades, e do A para B' vai permanecer com 4 unidades, porque eu não modifiquei, eu não tirei nada do segmento nem coloquei. Eu mudei o posicionamento, eu fiz uma transformação geométrica, que é um caso de isometria. Bom, fiz o deslocamento, deu 30 graus de deslocamento, eu tenho 4 aqui, e quando eu faço a projeção de B' no eixo X, essas linhas que são as marcações de X e Y acabam formando um triângulo retângulo, e isso nos ajuda muito. Como é que eu acho o x e o y, que são esses deslocamentos aí? Eu vou usar a trigonometria básica. Em relação a 30 graus, eu tenho um cateto oposto, que é y, e a hipotenusa 4. Seno de 30 é meio, igual a y sobre 4, que é a hipotenusa. Passei o 4 para cá, o y vai ser o quê? 4 sobre 2, que vai dar 2. A mesma ideia eu posso usar para x, mas veja que o x é cateto adjacente, o 4 é hipotenusa, cosseno de 30 é x sobre 4. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, todo mundo sabe, é ângulo notável. Passei o 4 para cá, 4 por 2 dá 2. Eu tenho x como 4 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é 2 raiz de 3. Então, eu tenho o y que eu já tinha achado e o x, que são as coordenadas, não são as coordenadas, mas me ajudam a achar as coordenadas do ponto B'. Professor, mas por que não são as coordenadas? Veja, pessoal, para chegar aqui no B', eu andei do zero até chegar aqui. Mas para isso eu andei 1, que era o x do A, mais a distância x, que é essa daqui. Então ficou 1 mais x. E 1 mais x é o quê? 1 mais 2 raiz de 3. A mesma ideia para y. Para chegar lá eu andei do zero até 3 e depois uma distância que é igual a y. Ó. Então 3 mais y é o quê? 3 mais 2, que vai dar 5. Então, pelas informações aqui, nós sabemos que o ponto B' tem essas coordenadas, e isso foi pedido no exemplo.
Considerando isso, a gente construiu um triângulo retângulo de hipotenusa a abelhinha, voltando lá, ó, a hipotenusa é a abelhinha, né? Onde eu tenho 4 unidades para essa hipotenusa, é o mesmo segmento, os catetos 2 e 2 raiz de 3, e as coordenadas são as que eu te falei. Então, ficou simples entender que a rotação, ela nos ajuda a calcular o que ele quer, porque eu uso triângulo retângulo, ok? Bom, faça agora os exercícios da aula 9, que já está lá no Google Classroom. Tenha sucesso e, é claro, um bom dia. E aí nós temos, então, a nossa despedidinha, tá bom? Um abraço, até a próxima.